Muitas das promessas de Deus foram escritas usando o verbo no passado. Em Efésios, Deus diz: eu o abençoei com todas as bênçãos espirituais. Ele diz em Colossenses: eu os tornei dignos. Em Salmos, ele diz: o favor do Senhor o protegeu como um escudo. Todas elas são colocadas no tempo passado como se já tivessem acontecido. Agora você deve fazer a sua parte e chegar a um acordo com Deus. Talvez você não se sinta alguém abençoado hoje. Muitas coisas podem ter se levantado contra você, sua família, suas finanças ou até mesmo sua saúde. Sua mente pode estar lhe dizendo: isso não se aplica a mim, não existe possibilidade de eu ser abençoado. Em vez disso, você deve ser ousado e dizer: Deus, se o Senhor diz que eu sou abençoado, então eu acredito. Meu talão de cheques pode não dizer que sou abençoado. A economia pode não dizer que sou abençoado. O parecer médico não diz que sou abençoado. Mas Deus, sei que o Senhor tem autoridade final. Já que o Senhor diz que sou abençoado, então eu afirmo que sou abençoado. Quando você entra em concordância com Deus, permite que Ele libere as promessas que já foram destinadas a você. Elas podem sair do reino espiritual invisível para o reino físico, o reino visível. Isto é o que a Bíblia diz. Deus fala de coisas inexistentes como se já existissem. Mas muitas pessoas andam por aí pensando: bem que eu gostaria de ser abençoado. Não funciona assim. Você tem de reprogramar o seu pensamento. Nos Salmos é dito que Deus já o coroou com favor. Você pode não perceber isso, mas há uma coroa em sua cabeça agora e não é uma coroa de derrota, carência ou mediocridade. Você foi coroado com o favor de Deus. Aleluia! Se você deseja ver esse favor operando, precisa entrar em concordância com Deus, declarando: eu realmente sou favorecido. Você não pode passar o dia pensando: por que sempre fico com a pior parte? Por que essas coisas ruins sempre acontecem comigo? Quando esses pensamentos desencorajadores vierem e tentarem convencê-lo de que não há nada de bom pela frente, como ato de fé, você precisa simplesmente se levantar e ajeitar a coroa de favor que está sobre a sua cabeça. Certifique-se de que ela está reta e bem colocada sobre a sua fronte. Deus já o abençoou. Ele já o tornou mais que vencedor. Deus já lhe coroou com favor. Mas como usufruir do que Deus já fez? Muito simples. Basta agir como alguém abençoado. Falar como se fosse abençoado. Andar como se fosse abençoado. Pensar como se fosse abençoado, sorrir como se fosse abençoado, vestir-se como se fosse abençoado. Haja de acordo com a sua fé e um dia você verá isso se tornar realidade. E a declaração de hoje é: eu declaro que tenho uma mente sã, cheia de bons pensamentos, não de pensamentos derrotistas. Pela fé, tenho toda a capacidade. Sou ungido, sou preparado, sou revestido de poder. Meus pensamentos são guiados pela palavra de Deus todos os dias. Nenhum obstáculo pode me derrotar, porque minha mente é programada para a vitória. Esta é a minha declaração. Para começarmos o momento de oração desta noite, eu quero ler com você uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1. Preste bastante atenção. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Aqui o Senhor tinha acabado de dizer para o profeta Samuel que era para ele parar de chorar por causa de Saul, porque Deus tinha rejeitado esse homem. Esse homem foi muito rebelde, ele não honrou os filhos de Deus, ele não honrou a sua nação, o povo de Israel. Era um homem desobediente, um homem que o Senhor não teve prazer na vida dele. E então Deus disse para o profeta Samuel que era para ele ir até Belém, onde ele enviaria até um homem chamado Jessé, e Deus escolheria um dos filhos de Jessé para ser rei. E vamos ser sinceros, irmãos, todos nós gostaríamos de saber exatamente
tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, não é verdade? Como seria bom, né? Se Deus revelasse para nós o futuro, se nós soubéssemos todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Mas infelizmente nós sabemos que nós somos ansiosos, nós queremos saber tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Quantas vezes nós perdemos tempo tentando adivinhar por onde Deus vai vir, por onde Deus vai resolver essa situação. Quantas vezes eu já perdi tempo com isso. Às vezes eu estava passando por um grande problema e eu queria entender da onde viria a solução, o que Deus poderia fazer por mim, porque eu olhava as circunstâncias e tudo parecia fechado, sem saída. Mas, irmãos, Deus ele sempre vem por um caminho que a gente não imagina. E quando nós vemos aqui na vida de Samuel, nós vemos que Deus fez ele viver pela fé. Deus não falou para ele quem seria a pessoa a ser consagrada a rei de Israel. Ele teria que obedecer ao Senhor pela fé. E quantas vezes ou Deus fica em silêncio na nossa vida, ou então Deus fala algo, promete algo para nós, mas parece que aquilo é tão impossível de se cumprir, não é verdade? Quantas vezes nós recebemos profecias, palavras de Deus, mas parece que a gente olha o nosso dia a dia, parece que nada está mudando. Isso, meus irmãos, é porque Deus quer que nós sejamos guiados pela fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá por fé e não por vista. Então, irmãos, Deus está dizendo para nós hoje, vamos parar de olhar as circunstâncias, vamos confiar no Senhor. E quando você decide buscar a Deus em oração, quando você decide consagrar a sua vida nas mãos de Deus, é nesse momento que o Senhor vai começar a te dar as instruções, as direções. Mas só vai acontecer o milagre, a promessa de Deus só vai se cumprir se você der o seu passo de fé, confiando que Deus está com você e que Ele é fiel. Amém? E aí então nós sabemos a história, o que aconteceu. Samuel, ele deu o seu passo de fé. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu todos os filhos de Jessé, cada um mais bonito que o outro, cada um mais capacitado, forte, alto. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe a aparência, não olhe as circunstâncias, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então o Espírito de Deus mandou perguntar a Jessé se havia mais alguém. E Jessé falou: tem o meu filho lá, ele fica cuidando das ovelhas, ele fica lá no pasto o tempo todo, né? Com certeza o pai de Davi não acreditou que seria Davi. Imagina, irmãos, para ser rei de Israel tinha que ser uma pessoa capacitada. Não é assim que os nossos olhos humanos enxergam? Não é assim que nós esperamos que seja alguém que vai ser o líder de uma nação inteira? Mas Deus, Ele não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Aleluia! E Davi, aos olhos humanos, parecia ser a última opção, o mais improvável. Mas Deus quis Davi, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele olha para o coração. Ele não olha os dons e talentos. Sabe por quê? Porque dons e talentos é Deus quem dá. Então Deus não se surpreende com o dom e talento. Deus não está em busca de cantores famosos, pregadores famosos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam ter um caráter de Cristo na sua vida. E é isso que o Senhor está procurando nessa geração. Infelizmente, muitas igrejas, elas valorizam mais o dom, mais o talento do que o caráter, do que uma vida de santidade, uma vida de consagração, de devoção a Deus. Então não se deixe enganar, irmão. Deus olha o coração. Amém? Se o Senhor se agradar da sua vida, Deus sempre vai te abençoar, Deus sempre vai te dar o melhor e pode ter certeza, no tempo certo, Ele vai te honrar, assim como Ele fez com José. Amém? Glória a Deus. E da mesma forma, irmãos, eu me lembro do exemplo de Filipe. A Bíblia fala que o apóstolo Filipe, certa vez ele estava pregando o evangelho em Samaria. E muitas pessoas estavam se convertendo num grande reavivamento. Foi tremendo aquele mover. Deus estava curando, abençoando. Só que teve um momento em que o Espírito Santo de Deus falou para Filipe para ele ir para o deserto. Isso mesmo.
Ele deveria deixar todo aquele mover, toda aquela unção para ir ao deserto, e o Senhor não falou para ele nenhum detalhe a mais. Então Filipe poderia ter questionado: uai, Senhor, mas agora que eu estou sendo usado, agora que o Senhor está fazendo tanta coisa na minha vida através de mim, o que eu vou fazer no deserto, Senhor? Será que o Senhor quer que eu pregue para os camelos? Será que o Senhor quer que eu pregue para os lagartos? Mas não, irmãos, Deus ele não falou nada, e Filipe ele simplesmente obedeceu. Ele fez exatamente o que o Espírito do Senhor estava lhe ordenando. Então, quando Filipe estava no deserto, ele se encontrou com um homem, e aquele homem se converteu através de Filipe, através da explicação da palavra, e naquele momento Filipe ainda batizou aquele homem, e ele voltou cheio de alegria, porque vale a pena obedecer a Deus. Amém? Então perceba que Deus conduziu Samuel, Deus conduziu Filipe, um passo de cada vez. E isso é típico, irmãos, de como Deus nos conduz. Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus familiares, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é à medida em que você vai caminhando que as coisas vão começando a ficar mais claras, que as coisas vão começando a fazer sentido. Então, meu irmão, eu creio essa mensagem para você hoje. Se Deus mostrou algo para você e você ainda não fez, não peça a Ele para mostrar algo novo. Vá e faça. Faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E eu tenho certeza que o seu caminho vai ser próspero e abençoado. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você, você que reconhece que precisa do Senhor, você que sente a sua necessidade, você precisa da ajuda de Deus para guiar os seus passos. Eu quero te dizer, a Bíblia diz no Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então tome posse dessa promessa, Deus vai te instruir, pode ter certeza. Muitas vezes não vai ser hoje, não vai ser no seu tempo, mas Deus não vai deixar você na mão, Ele não vai te desamparar. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite para te agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã que estão sempre orando aqui comigo. Oh, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, Pai, que ela venha ter um sono restaurador, cheio de paz, que todo o cansaço que o corpo e a mente dessa pessoa acumularam durante esse dia venham acabar no momento em que ela se deitar e fechar os seus olhos. Oh, meu Pai, muitas vezes nós não cumprimos as Tuas ordens, porque nós não sabemos o que vai vir depois. Nós não conseguimos enxergar exatamente o que nos espera no futuro. E por isso, meu Pai, nós duvidamos. Nós ficamos estagnados, parados, acomodados. Mas nesta noite, Pai, nós estamos tomando uma decisão, assumindo um compromisso contigo. Vamos te obedecer, Pai, custe o que custar, ainda que pareça loucura, ainda que as pessoas riem de nós, ainda que as pessoas duvidem de que foi Deus realmente que falou conosco. Nós vamos continuar, meu Pai. Só peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor guie os nossos passos. E no momento certo eu creio, ó Deus, o Senhor vai se revelar a nós, porque vale muito a pena te obedecer. Oh Deus, assim como o Senhor fez com Samuel, com Filipe, nós também queremos ser obedientes, meu Pai. Por isso eu te peço para que essa pessoa que está orando aqui comigo, que ela venha aprender a depender do Senhor, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Oh Deus, glória a Deus, como é bom dependermos da ajuda do Senhor, a ajuda do alto. Como é bom sermos guiados, porque o Senhor mesmo disse, o próprio Jesus disse, que Ele é a luz do mundo e aquele que o segue jamais andará em trevas. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e já entregamos a nossa vida e o nosso futuro nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Oh, irmãos, como é bom, né? Buscarmos a Deus, como é bom entregarmos nas mãos do Senhor tudo que nos aflige, que a partir de hoje, irmão, você possa aprender essa lição. Não queira seguir o seu próprio rumo, seus próprios passos.
Confie no Senhor de todo o teu coração. E aí você vai ver a sua vida mudar. Em primeiro momento vai parecer que tudo está fora do lugar, vai parecer que tudo está virando uma bagunça, parece que tudo está incompleto. Mas à medida em que você buscar ao Senhor, eu estou te garantindo, a sua vida vai fazer sentido, o seu coração vai ser cheio de paz, a sua vida vai ser restaurada, suas feridas serão curadas, porque Deus é fiel. Deus não brinca com os nossos sentimentos. O Senhor sabe o que está fazendo. Então, se Ele te pede para abrir mão de algum pecado, algum relacionamento que não vem de Deus, não pense duas vezes em obedecer a Deus, tá bom? Vale muito a pena. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço que você compartilhe. Envie no grupo de WhatsApp, envie no Facebook. Vamos aumentar essa corrente de oração.